Escolhido, você nasceu para romper com todo ciclo de dor na sua linhagem familiar. Senta aí porque hoje eu quero falar com você sobre isso. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Jabes. Você vai encontrar sobre Jabes somente 2 versículos na Bíblia inteira. Jabes, ele foi conhecido como o mais ilustre entre os irmãos dele. Ele invocou o Deus de Israel para pôr fim a um ciclo de dor e sofrimento. A mãe de Jabes, quando ela foi dar à luz a ele, em meio a muitas dores, ela deu a ele esse nome. Jabes significa aquele que provoca dores, aquele que causa dores. Quando a mãe de Jabes dá a ele esse nome, é como se ela estivesse atribuindo ao filho a causa de toda dor e sofrimento da vida dela. Então veja que já no nascimento, através desse nome, Jabes ele está recebendo uma carga de dor, uma carga de um padrão familiar de dor. Escolhido, você não precisa carregar a dor dos seus antepassados. Você é livre para viver uma vida em Cristo Jesus. Você é aquele desbravador que veio ao mundo para romper com todo o ciclo de dor na sua linhagem. E normalmente o padrão de dor ele está enraizado num padrão de comportamento tóxico, um padrão de comportamento nocivo que precisa ser quebrado. E é você, escolhido, que nasceu para quebrar esse padrão de comportamento, é você que nasceu para mudar a história da sua família. Jabes, ele não se conformou com isso. A palavra diz que Jabes ele invocou o Deus de Israel. E ele fez uma oração ousada ao Senhor. Ele pediu 4 coisas ao Senhor na oração dele. A primeira é que o Senhor abençoasse ele muitíssimo. A segunda é que o Senhor ampliasse as fronteiras dele. A terceira é que o Senhor estivesse com ele em tudo, em todo momento. E a quarta coisa que ele pediu é para que o Senhor o livrasse de todo o mal. A Bíblia diz que Deus ele atendeu a oração de Jabes. Então, para se romper com o ciclo familiar nocivo, a primeira coisa que você precisa fazer é não se conformar com o padrão que você recebeu. Se é tóxico, se é nocivo, você precisa quebrar. Não se conformar é não tomar a forma daquilo. Você precisa ser aquele que vai fazer tudo diferente. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possas conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Então, a primeira coisa a fazer é não se conformar, não tomar forma e ser transformado pela renovação da mente, através da água da palavra, através de um despertar espiritual, através de um despertar de consciência, é que você vai compreender quais são os padrões nocivos que estão na sua linhagem para que você possa mudar. Muitas vezes o padrão nocivo tem uma raiz de rejeição, tem uma raiz de abandono, tem uma raiz ali de dependência emocional. Outras vezes também no padrão familiar tóxico, você vai perceber julgamentos, transferência de culpa, vitimismo. Então são padrões que vão sendo criados numa linhagem familiar e as pessoas vão tomando aquilo como certo, mas na verdade não é certo. E você, escolhido, vai conseguir perceber o que precisa ser mudado. Qual é a atitude, o comportamento que você não vai poder repetir? O que é que existe no seu clã familiar que você percebe que não é legal, que acaba traindo dores para a sua vida? Às vezes é um padrão de maledicência, por exemplo. É você quem vai observar e você vai pôr um fim a tudo isso. Jabes não aceitou a profecia que o nome dele carregava, nem toda a maldição autoimposta através desse nome. Jabes invocou o Deus de Israel, porque ele sabia que só com fé e dependência de Deus é que todo mal poderia ser quebrado. E não espere por mudanças repentinas quando o assunto é quebra de padrão de comportamento. E isso vai demandar que você tenha intimidade com Deus, para que o Espírito Santo te revele, para que você aprenda as Escrituras, tenha o seu pensamento renovado pela água da palavra,
porque é através do pensamento, na mudança de pensamento, que você consegue mudar o comportamento. E é somente pelo sangue de Jesus e no nome de Jesus que você vai conseguir isso. Então, seja paciente com todo o seu processo, esteja disposto a viver uma vida diferente, a fazer como Jabes, a invocar o Deus de Israel, pedir para o Senhor te ajudar, te abençoar muitíssimo, cercar você de proteção. Você vai precisar de proteção, porque normalmente em quebra de padrão de comportamento envolve os espíritos familiares, que são aqueles que já estão acompanhando a linhagem de geração em geração. Você vai ter que estar revestido espiritualmente, você vai ter que estar disposto, determinado a ir com isso até o fim e colocar um fim a todo o ciclo de dor. Veja que Jabes, ele pediu a bênção do Senhor, ele pediu para que o Senhor ampliasse as tendas dele, ou seja, ampliasse os territórios dele, tornasse ele notório, para que através da vida dele, outras vidas fossem alcançadas também. Ele pediu para que o Senhor estivesse com ele e que livrasse ele de todo mal. Somente com a presença de Deus isso é possível. Então você precisa estar determinado a mudar a sua história, a mudar a sua vida. E você veio escolhido com essa missão de pôr um fim a todo o ciclo de dor, para manifestar toda a glória de Deus, para que todos à sua volta possam receber, através da sua vida, aquilo que Deus fez em você. Você é o desbravador da sua família. Você é aquele cujo nome está escrito no livro da vida. Você veio para fazer a diferença nesse mundo. Amém? Então não se conforme, não tome a forma daquilo que é nocivo. Você veio para criar um novo padrão, o padrão de Cristo na sua linhagem, um padrão muito superior, amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.